You, professor Fernando Siqueira, autor do método IUP Inglês Criativo. Vamos continuar aqui com o vídeo, a segunda parte do vídeo sobre verbos irregulares em inglês. Você vai ter não só a pronúncia escrita IUP, que vai dar um grande diferencial de você entender, mas algumas explicações, alguns detalhes também dos verbos mais importantes aqui. Ok? Então, esse é o IUP Inglês Criativo. Agora eu vou colocar a sequência. Nós fomos até a... Vou até diminuir minha cara aqui, minha cara feia. Vamos lá. Nós paramos aqui no verbo eat. Verbo comer, passado ate. E particípio eaten. Nós paramos aqui nessa casinha aqui. Eat, eaten. Olha só, lembrando que verbos irregulares, você só usa o passado, que é a segunda coluna, essa coluna do meio aqui, na forma afirmativa. Quando for interrogativa a frase ou negativa, a gente usa o auxiliar did. Se usou o auxiliar, não se mexe no verbo. Então, lembre-se sempre disso. Isso aqui é uma sequência para você já que entendeu os auxiliares e sabe como conjugar o verbo, para saber essa tabela de uma forma bem legal. Lembrando que isso aqui serve para muita coisa também na escola, quando você for fazer qualquer tipo de testes, é realmente importante nesse ponto. Agora, para falar inglês, tudo é uma sequência. Então, você tem que chegar aqui já sabendo da estrutura. Não adianta você saber a tabela se não souber utilizar. Ok? Então, vamos seguir aqui a partir do verbo fall. Ok? Então, vamos lá. Vou subir aqui um pouquinho. Ó. Fall, passado fell, fallen. Então, geralmente, o AL em inglês, o som é mais para all e jamais para all. Então, fall, fell, fallen. É o verbo cair, tá? Uma das formas muito usadas aí do fall é fall in love, que é cair no amor, como se fosse, no nosso português a gente traduz como apaixonar-se. Então, when I fall in love, quando eu me apaixonar, por exemplo. Seguindo, feel, passado felt, particípio felt. Lembrando que esse particípio aqui é mais usado apenas para o present perfect, tá? E algumas frases esporádicas também. É o feito, comido, andado, falado, tá? Então, o verbo feel, sentir-se. Por que é sentir-se? Você não pode usar I feel me, por exemplo. Você não fala I, me, you, he, him, nada disso. Em inglês, todo verbo é como se ele já fosse pronominal. Ele já dispensa esse pronome aí quando se refere a si mesmo, ok? Então, feel, felt, felt. Verbo sentir, ou sentir-se. Lembra aí da música Feelings, do Morris Albert, o brasileiro, que junto com o Tom Jobim, a música Garota de Ipanema, talvez seja a música brasileira mais importante de todos os tempos, a música Feelings. Todos os grandes músicos gravaram essa música, internacionais aí. Seguindo, find, found, found. Verbo encontrar, localizar, achar, né? Encontrar algo que sumiu e não encontrar-se com alguém. Então, find, passado found. Fly, flew, flown. Então é o verbo voar, tá? Fly, flew, flown. Ok? Forget, forgot, forgotten. É o verbo esquecer, não esquecer-se. Mesma coisa. I forget, eu me esqueço. Ou eu esqueço, ou eu me esqueço, dependendo do caso. Tá? I don't forget, eu não me esqueço. Beleza? Não precisa de usar o me, jamais. Get, got, gotten. Verbo get, got tem uma lição específica no método IUP para você entender ele e as formas principais de usá-lo. Ok? Então, muito importante. Aqui eu coloquei as traduções principais mais fáceis. Ter, conseguir, ficar, né? Esse ficar é quando você usa um adjetivo. Ficar rico, ficar pobre, ficar alguma coisa assim, por exemplo. Give, gave, given. Verbo dar. Dar alguma coisa para alguém. Go, went, gone. Verbo ir, certo? Seguir. Olha só, o verbo go, o passado dele é o mais estranho de todos os passados, totalmente diferente do verbo tradicional. Em geral, o passado parece, né? O particípio. Went. Mas é o mais usado. Quando você usa o verbo na forma afirmativa, é falar que alguém foi para algum lugar na semana passada, ontem, no mês passado. Então, é o mais usado e é o mais estranho, normalmente. Então, esse a gente tem a obrigação de entendê-lo, de saber usar. Grow, grew, grown.
verbo crescer. Lembra que eu falei que esse EW, ó, flew, grew, ele geralmente tem o som do U, né? Então, grown, crescido, tá aqui, ó, verbo crescer. Pode ser também cultivar alimentos, tá? Então, você grow corn, é cultivar milho, plantar milho, tá bom? Have, had, had. Verbo ter, possuir. Mas quando você vai oferecer alguma coisa para alguém, alguma refeição também, você usa como beber e comer, ok? Quando é específico, você vai usar o drink e o eat. Mas o have pode ser usado para substituí-los quando você vai oferecer alguma coisa para alguém, por exemplo, e também falar das refeições. Hear, heard, heard. Verbo ouvir. Hit, hit, hit. Esse é bater, de dar pancada, dar uma batida em alguma coisa, tá certo? Hold, held, held. Verbo segurar. I wanna hold your hand. Eu quero segurar sua mão, pegar na mão. Hurt, hurt, hurt. Verbo machucar. E muito utilizado também como machucar alguém no sentido figurado, de magoar alguém, tá? Keep, kept, kept. Verbo manter, guardar, continuar. Sempre o verbo keep dá uma sequência de alguma coisa, tá? Então sempre de continuar alguma coisa naquela sequência. Keep, importantíssimo. Know, knew, known. Verbo know, verbo saber, conhecer. Então lembrando, KN jamais a gente pronuncia o K. Então knew, aqui é knew, né? Known, verbo saber, conhecer, tá? Conhecer é quando você já conhece, não é conhecer pela primeira vez, tá? Certo? Learn, learned, learned. Verbo aprender. Esse ED aqui do learned pode ser também com o ED, tanto faz, porque o som é o mesmo. Learned com o ED. Você pode ver em algumas tabelas com o ED ao invés do T no final aqui. O som é o mesmo, então existem as duas formas. A mesma coisa acontece com o verbo dream, tá? Que eu não coloquei aqui porque não é irregular, na verdade. Mesma coisa pode acontecer com o learn. Tanto faz você pôr o ED como o T, tá? Então, learn, aprender. Quando você vai aprender com alguém ou com um método, aprender comigo, por exemplo, é learn from me. Learn from Yupi. Leave, left, left. Então, leave é o verbo sair, abandonar alguém, partir de algum lugar, deixar algo em algum lugar, tá? Verbo importantíssimo. Don't leave me, não me abandone, é campeão de música também. Lend, lent, lent. Verbo emprestar, emprestar algo para alguém. Coisa horrível, né? Mas é isso aí. Let, let. Deixar, permitir. Lembra sempre aí da frase let it be, dos Beatles, né? E também don't let me down. Let é deixar, permitir. Lá, então, ó, só relembrando aqui, leave é deixar algo em algum lugar e let é deixar de permitir alguém fazer alguma coisa. Lie, lay, lame. É o verbo mentir, tá? Esse também é perigoso, né? Melhor falar a verdade, sem dúvida. Lose, lost, lost. Perder, né? Lost, o perdido, aí já é muito usado dessa forma aí. Make, made, made. Fazer, fabricar, criar alguma coisa. Então, made in China, made in Brazil, made in USA. Feito, né? Fabricado. Diferença do make com do executar uma tarefa, naturalmente. O make é criar aquela tarefa, fabricá-la. Meet, met. Encontrar-se com alguém. Não é encontrar alguém na rua, é encontrar-se. Conhecer pela primeira vez. Eu costumo até colocar como ficar conhecendo, para que você entenda o sentido dele. Então, se eu já conheço aquela pessoa, verbo know. Agora que eu estou conhecendo pela primeira vez, meet. Passado, met. Pay, paid, paid. Verbo pagar. Put. Por, colocar. Read, read. Read. Desculpe. Read. Ele volta para o normal também. O passado é igual à pronúncia, a escrita, mas a pronúncia é diferente, tá? O particípio volta para o normal. O read, como é que eu vou saber? Sempre na frase vai ter alguma coisa que vai mostrar que está no passado. Então, por exemplo, se eu li o jornal hoje ou ontem, I read the newspaper, certo? Vai ter algum sentido lá.
Se você for colocar no presente, você vai perceber que a frase está no presente. Não tem como você confundir isso aí. Ride, rode, ridden. É o verbo montar, andar de algum veículo que é de montar. Moto, por exemplo, um cavalo também, que não é veículo, mas cavalo, camelo, qualquer coisa assim parecida. Então é de montar, subir em alguma coisa lá. Geralmente que tem duas rodas também. Run, ran, run, tá? Ó, run, ran, run. Volta para o normal. Verbo correr. Funcionar. Se você falar que alguma coisa está funcionando, está andando, está correndo, está running também. Executando uma tarefa, por exemplo. Say, said, said. Verbo dizer, falar algo para alguém. Dizer alguma coisa específica. See, saw, seen. Verbo ver, enxergar. Send, sent, sent. Enviar, mandar. Aí pode ser um e-mail, uma correspondência, qualquer coisa, né? Um presente e tal. Shine, shone, shone. Verbo brilhar. Show, showed, shown. Mostrar, apresentar. Observe que sempre que tem um verbo com o ED, o E é bem leve. Raramente você vai pronunciar esse E com algum som. O E no final de qualquer palavra em inglês, geralmente ele não é pronunciado mesmo, né? Mas com o ED também mesma coisa, só quando não tem jeito. Então, showed, shown, verbo mostrar, apresentar. Sing, sang, sung, ó, cantar. Sing a song, né? Cantar uma música, uma canção. Sit, sat, sat. Sentar, sentar-se. Sleep, slept, slept. Dormir. Speak, spoke, spoken. Falar, certo? Falar, tem uma habilidade para falar, um idioma, por exemplo. Ó, o sleep, existe o slip também, que é fechado com o i, em vez de dois s. Aí é o verbo deslizar. O i aqui é aberto o som. Seguindo, spend, spent, spent. Passar, gastar, né? No sentido de gastar o tempo e tal. Quando a gente usa o spend, é de gastar, de passar uma coisa, mas que foi aproveitada, geralmente. Quando você vai desperdiçar o tempo, passar um tempo que você desperdiçou, desperdiçar dinheiro, você usa o waste, normalmente. Então, spend é uma coisa, mas que é aproveitada. Stand, stood, stood. Ficar de pé, esperar, né? O stand tem vários outros sentidos, né? Mas aqui são os dois principais, simples. Você está pronto, está esperando, está de pé, por algum motivo ali, esperando alguma coisa pronto para alguma coisa que vai acontecer em seguida. Steal, stole, stolen. Verbo roubar, tá? Ó, stolen, né? O particípio. I was stolen. Eu fui roubado, por exemplo, né? Então, swim, swam. Ó, swim, swam. Entre o I e o E, swam, eu optei pelo E aqui, e swim, né? Swam, né? Aqui o A, swam. Então, verbo nadar. Então, repetindo, ó, swim, swam, swam. Nadar. Take, took, taken. Pegar, tomar, levar. O take tem variações incríveis também. É um dos verbos mais importantes da língua inglesa, tá? Mas, basicamente, é você pegar alguma coisa para você ali. Levar alguém para algum lugar, levar algo para algum lugar. Teach, taught, taught. Verbo ensinar, lecionar. Então, o teacher vem aí do teach. Eu vou subir aqui um pouquinho para ficar mais fácil você visualizar. Então, ó, taught, ensinar, lecionar. Ó. A, U, G, H, T aqui tem som de ought, taught. I taught you. Eu te ensinei. Taught. Tell, told, told. Então, é o verbo contar, dizer. Dizer algo para alguém, contar uma história, contar uma piada. Tell, told, told. TH, think, thought, thought. Ó, o O, U, G, H, T tem som de ought apenas. Então, thought. Você só fala o TH, ought. Thought. Verbo pensar, achar que. I think, eu acho que. I thought about you. Pensei em você. Throw, ó, o TH, throw. Through. Thrown. Verbo jogar alguma coisa, arremessar, tá? De arremesso mesmo. Muito usado aí na pescaria também. Wear, wore, worn. É usar alguma coisa. Pode ser roupa, pode ser calçado, um acessório, um colar, um brinco, tal. É usar no corpo, tá? Quando é usar um instrumento, uma outra coisa, use. Agora usar uma roupa ou qualquer coisa, wear. Win,
Won, verbo vencer, ganhar, né? No sentido de vencer, ganhar um jogo, por exemplo. Write, wrote, written, verbo escrever. Ó, observe que aqui volta para o Wilson. Written, não é written, é written. Então, write, written. Lá na música Sound of Silence, ele fala: The words of the prophets are written on the subway walls. Então, as palavras dos profetas estão escritas nas paredes do metrô, ok? Written. Então, essa é a tabela principal de verbos irregulares do método IUP, dos principais verbos que a gente vai utilizar no nosso dia a dia, na vida real. Eu vou colocar disponível aqui um link também para você fazer o download, ok? Se você não conseguir pelo link, entre em contato com a gente que eu te mando na hora, no maior prazer, vai ser ter o contato direto com vocês também. Se você gostou, dê aí o seu like, tá? Olha só, aqui, vou mostrar o meu canal aqui, o canal do YouTube, a gente chegou aí nos 100 mil inscritos, uma grande honra, mais de 11 milhões e 300 visualizações, 300 mil, né? Visualizações, 11 milhões, é um belo número, tá? Então, muito interessante. Entrem aí no canal, no site inglescreativo.com.br para conhecer o método IUP Inglês Criativo. Você vai ter tudo o que você precisa para aprender inglês sozinho, em sua casa, diretamente com o método IUP. Temos aí cursos impressos e também virtuais, certo? Dê aí o seu like, compartilhe, porque vale a pena. Esse é o material que vai fazer a diferença para você. Nesses períodos aí que nós estamos conturbados, o país, você não pode sair, está todo mundo complicado, é a hora de você aproveitar para aprender inglês na sua casa. Então, o IUP é o melhor caminho, sem dúvida, para você. Ok? Valeu, um grande abraço aí do professor Fernando Siqueira. Estarei sempre à disposição, pronto para te ajudar a aprender inglês. Um abraço.